Fala, gente boa! Bom, no vídeo anterior eu tinha encerrado, né, bem no final do vídeo, eu tinha comentado que o padre Kolbe, né, ele foi transferido para Joinville em 1934 e, a princípio, ele exerceu um cargo burocrático de secretária do bispado, secretária do bispado. Até tem uma foto de 1926, para você mostrar para vocês, tá? Olha, foto, livro bem grande, não sei se vocês estão enxergando, tá? Essa aqui é a antiga casa paroquial, né? Essa, para quem não sabe, nesse local onde havia esse prédio muito bonito, por sinal, hoje existe aquele edifício que em parte é residencial, em parte é comercial, e que está junto à igreja matriz, né, a catedral da cidade. Repetindo, essa foto aqui que eu estou pelo menos tentando mostrar, não sei se vocês estão vendo, ela é de 1926, da antiga casa paroquial da Diocese de Joinville. Tá? E tem mais uma outra foto aqui, ó, bem interessante. O problema é que o que eu quero mostrar para vocês está meio distante, né? Mas eu tentarei, né? Se sair uma caca, vocês saberão que a intenção é boa, né? Bom, seria essa foto aqui de baixo, tá? Essa foto aqui de baixo que eu estou tentando mostrar a vocês, vocês podem reparar que ao fundo, né? Bem distante ao fundo da foto aparece um prédio branco, né? Um prédio maior, né? Esse prédio maior, né, que aparece ao fundo, é a antiga igreja matriz da cidade, tá? A antiga catedral, que foi inaugurada em 1867 e veio a ser demolida em 1963, né? Não sei se vocês estão vendo, mas em todo caso, né, valeu a intenção. Bom, embora, né, o padre Kolbe, ele ocupasse um cargo burocrático, ele era uma pessoa bastante querida, bastante carismática. Ele acabou entrando em contato com muitos operários, né? E naquela época, lá nos anos 30, ainda não havia uma legislação operária, né? A famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela só foi surgir em 1943, né? 80 anos atrás. Mas voltando, naquela época era bastante comum os trabalhadores, os operários, eles trabalharem 14 horas por dia. Enfim, as condições de trabalho eram bastante desumanas. E na hora do refeitório, na hora da refeição, não havia nem sequer refeitório. Então os operários eles eram obrigados a procurar a primeira árvore, a primeira sombra, e aí essa árvore que eles encontravam acabava servindo de refeitório, né? O refeitório também era o local onde eles descansavam, né? E o padre, ele acabou percebendo isso, né? Ele percebeu que as condições de vida dos operários, não só aqui em Joinville, mas também, não só no Brasil, também em outros países, eram muito desumanas. Só que havia um outro detalhe. O padre Kolbe, ele detestava os comunistas, ele era um anticomunista ferrenho. Ele percebeu que essas condições desumanas dos operários, isso poderia gerar um possível crescimento de movimentos ligados ao comunismo na cidade. E embora o joinvilense não seja tradicional, não seja a praia do joinvilense. O joinvilense ele é conhecido como um povo bastante ordeiro, bastante pacífico, avesso a esse tipo de coisas, né? Avesso a revoluções, a grandes greves, enfim. Só que o padre ele tinha uma outra leitura. Na concepção dele, isso poderia gerar futuras greves, poderia gerar um crescimento do movimento comunista na cidade. Então, o que o padre acabou fazendo? Bom, ele e mais um grupo, né, em 19 de março de 1935, eles acabaram criando o Círculo Operário de Joinville. Na verdade, isso não era algo exclusivo de Joinville. Em várias regiões do Brasil, principalmente nos anos 30, princípio dos anos 40,
surgiram diversos círculos operários Brasil afora. Até esse tipo de movimento ele ganhou o nome de movimento circulista. E o que era o movimento circulista? Eram associações operárias que eram criadas e organizadas, enfim, dirigidas por padres. E, até alguns chamavam esse movimento de movimento operário cristão, ou movimento operário católico. Enfim, eram associações de operários que eram dirigidas por padres, por religiosos, né? E o primeiro círculo operário que surgiu no Brasil, ele surgiu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E antes que se criasse um círculo operário, diversos fatores eram levados em consideração. Associações comunitárias, sindicatos, condições de vida dos operários, a cultura daquele local, daquela cidade onde estava sendo fundado o círculo operário, enfim. E o círculo operário, 2 anos depois de ter sido criado o círculo operário de Joinville, obviamente, em 1937 foi inaugurada aquela sede que todos nós conhecemos, que fica ali na esquina da Rua São Paulo com a Inácio Bastos. Bom, o círculo operário, né, o Padre Kolbe, embora ele fosse um anticomunista ferrenho, ele detestasse o comunismo, ele era muito diplomata, ele tinha uma habilidade política incrível. Ele chegou a conversar a ter uma audiência com Getúlio Vargas, com o Nereu Ramos, que era então governador do estado. Ele tinha muito trânsito também no meio político de Joinville. Inclusive muitos doadores, né, muitas pessoas que mantinham o Círculo Operário de Joinville em atividade eram políticos. E também havia muitos empresários, né? Então o Padre Kolbe, ele conseguiu, através da habilidade política dele, ele conseguiu um leque muito grande de apoiadores para a causa dele, obviamente para o Círculo Operário. Então, muitos, como eu disse ainda há pouco, né, como eu acabei de mencionar, havia muitos empresários, muitos políticos, muitos comerciantes, enfim, muitas pessoas comuns, né, do povo, que acabavam doando, mantendo o círculo operário em atividade. Mas, afinal de contas, o que o círculo operário fazia, né? Bom, o círculo operário, ele promovia cursos de alfabetização para adultos, ele promovia cursos de corte e costura. O Círculo Operário, ele tinha um cinema próprio, uma sala própria de cinema, com capacidade para até 1.000 espectadores. O Círculo Operário tinha uma orquestra, uma bandinha. Havia um ramo do Círculo Operário que era a Juventude Operária, que promovia atividades esportivas, principalmente atividades esportivas. O Círculo Operário, enfim, ele promovia uma série de atividades. Assim, o Círculo Operário chegou até mesmo a ter uma alfaiataria e uma sapataria. O Círculo Operário ele bancava as despesas com os velórios, né, com os funerais. Minto, né? Velório não, com funeral, havia um auxílio funeral para os associados do Círculo Operário. E o Círculo Operário, ele também cobria os custos hospitalares dos seus associados. Estima-se que por volta de 1940, ali por volta de 1938, melhor dizendo, o Círculo Operário de Joinville ele tinha 531 sócios ativos, né, que pagavam religiosamente todo mês a sua mensalidade, contribuíam religiosamente, né, com a sua mensalidade, né? E em 1943, o Círculo Operário ele possuía 9 imóveis, né? Então, para vocês terem uma noção da força do Círculo Operário, né? Voltando a falar do Padre Kolbe, o Padre Kolbe ele acabou falecendo em 1947, né? E após o falecimento dele, meio que o movimento circulista, o movimento operário cristão, ele meio que perdeu a força em Joinville, né? O movimento operário perdeu muito da sua força em Joinville com o falecimento prematuro, né, aos 49 anos, do Padre Kolbe, né?
Então, resumidamente, essa foi a história, um pouco do Padre Kolbe e um pouco do ciclo operário. Mas só que tem uma outra pergunta, né, que o planeta está fazendo insistentemente e de maneira agora o planeta está perguntando de maneira angustiada e insistente. Mas afinal de sim, eu já ia me esquecendo. O Padre Kolbe, ele também ele percebeu que não adiantava apenas criar uma entidade que congregasse os operários e que ajudasse os operários da cidade. Era necessário criar uma creche que atendesse não só os filhos dos operários, mas também as crianças órfãs. E em 1936, portanto, um ano depois da criação do Círculo Operário, surgiu a tão famosa creche Conde Modesto Leal, né? Aliás, uma outra coisa que eu estava me esquecendo é que havia um projeto, isso ainda nos anos 30, para se construir uma vila operária próxima ali à sede do Círculo Operário. Só que não se sabe por qual motivo esse projeto de se construir essa vila operária que teria um hospital e uma maternidade, ele acabou não saindo do papel. Infelizmente, ele acabou morrendo na casca. Isso é algo que ninguém sabe. Havia um projeto para se construir uma vila operária próxima ali ao Círculo Operário, né? Então, vocês estão sabendo agora. Como esse vídeo já está longo pra caramba, né? E eu não quero continuar torrando a paciência de vocês, tem mais coisas interessantes a contar a vocês no próximo vídeo, né? Então, esperem, aguardem e até lá, beleza?